Aumento da passagem de ônibus em Belém é questionada pelo Ministério Público do Pará. O balanço de trânsito da Operação Semana Santa 2019. Falta de acesso a saneamento básico resulta em gastos com internações hospitalares. O perigo do uso de anfetaminas. Conflitos agrários aumentaram no estado do Amapá. Venda de imóveis financiados em 2018 apresentaram crescimento de 15%. Paróquia de Jesus Ressuscitado, no bairro da Marambaia, aqui em Belém, realiza festividade. As homenagens a São Jorge. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barrada responde às dúvidas dos consumidores. Hoje é quarta-feira, 24 de abril, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de transporte público. A passagem de ônibus na Grande Belém pode subir de preço. O Conselho Municipal de Trânsito anunciou um novo valor para a tarifa do transporte público na capital. 18 instituições que compõem o Conselho deliberaram o novo custo. 3 planilhas foram apresentadas para propor o reajuste da passagem nos coletivos de Belém. O Sindicato das Empresas de Transporte de Ônibus, CETRANSBEL, propôs que a passagem subisse de R$ 13,30 para R$ 3,95. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB, apresentou o reajuste no valor de R$ 3,65. Além destas opções, uma análise feita pelo DIEESE Pará indicava um reajuste de até R$ 3,50, considerando a inflação no período e o impacto na renda mensal. É mais o item que se soma à dura realidade dos trabalhadores em função dos gastos, né? A gente fez um impacto em relação à planilha aprovada de R$ 13,60 para aquele trabalhador que não tem vale transporte, pega 2 ônibus diários para se locomover. Ele estaria gastando em torno de mais de R$ 7,00 por dia, no mês isso acumulado seria algo em torno de R$ 172,00 e descontando, se aplicando sobre um salário mínimo, é quase 17% desse rendimento. Então tem que sobrar do transporte para alimentação, para lazer, para saúde, para uma série de coisas. R$ 3,60 é o novo valor que deve ser cobrado na passagem de ônibus aqui na capital parense e região metropolitana. Mas esse valor consegue cobrir todos os custos do passageiro e também oferecer um serviço melhor e de melhor qualidade. Mais de 1 milhão de passageiros circulam em Belém todos os dias. E quando se fala em reajuste... Que mude, que faça 1,60. Sim, mas que dê qualidade. Que espere a mãezinha subir, que espere o deficiente subir, que isso é importante. Que nós saímos de casa não é para brincar e nem para fazer outras coisas na rua. É para trabalhar. Então é isso que eu peço. Eu acho isso um absurdo. Para quem ganha um salário mínimo, né, é um absurdo isso. Então eu acho assim que deveríamos, não pessoas assim como eu, mas outras pessoas deveriam fazer protesto, entendeu? Porque paga a passagem, paga o gás, aí ainda vem a cesta básica. E aí a gente vai viver do quê? A qualidade de todo o sistema de transporte precisa ser avaliada ao considerar um novo valor. Esse reajuste, seja de 30 centavos ou qualquer centavo que se acresça nesse momento, ele vem num momento delicado, porque a qualidade do transporte ela não vem referendando qualquer tipo de reajuste. Agora, o que a gente precisa entender, primeiramente, é que sobre a luz dos custos, combustíveis, pessoal, o sistema precisa ser remunerado. Então, tinha 2 planilhas em jogo, R$ 3,95 apresentado pelo CETRANSBEL, um reajuste de quase 20%, e 9% apresentado pela CEMOB. Optou-se, então, pelo menor valor de R$ 3,60. Esse valor não vai trazer a qualidade que o sistema precisa. Por quê? Porque a gente precisa avançar nesse debate de tarifa de ônibus urbano em Belém. Hoje, diferente de 10 anos atrás, você tem outros modelos que transportam a população. Você tem mototáxi, você tem as vans, você tem os aplicativos e você tem os ônibus. Não à toa, isso reduziu inclusive o número de trabalhadores transportados, além do desemprego e a queda do poder aquisitivo. Então, a gente tem que sair desse círculo vicioso de discutir somente tarifa e partir para uma discussão e um debate sério sobre o sistema de transporte, que elenca a parada de ônibus, o ônibus, o fim da linha, o início da linha, as horas subutilizadas, a qualificação dos trabalhadores, é o sistema de transporte, olhando os outros modais que também fazem parte. Todos precisam ter espaço, mas um espaço organizado, livre da informalidade, para que esse trabalhador tenha acesso a uma passagem mais barata.
Nesse ponto de ônibus, no bairro de São Brás, os passageiros estavam há cerca de 1 hora à espera do coletivo. Quando chegou, a rampa de acesso deu problema e quem estava dentro do ônibus teve que descer pulando. A Luciana era uma das passageiras. Esse valor que eles botaram não está adequado com o ônibus também, que a gente anda de ônibus, o ônibus também vem totalmente quebrado, a gente puxa coisa para dar sinal, fica totalmente quebrado, então é assim, já que eles aumentaram a passagem de ônibus, eles poderiam menos ajeitar o coletivo dos ônibus, porque totalmente as cadeiras quebradas, arriscadas, e é um absurdo isso. É porque eu pago o ônibus, todo dia eu saio, eu pago uma passagem inteira, aí fica um absurdo para mim. Na última semana, um perfil de trânsito de uma rede social identificou, com a ajuda da hashtag ônibus no prego BT, cerca de 35 ônibus com defeito na Grande Belém. Tudo isso em 24 horas. Todas as denúncias foram enviadas por seguidores do perfil, acompanhadas de fotos ou vídeos, informações sobre horários, locais, a identificação do veículo e as linhas que apresentaram defeitos. A princípio, pelo Código de Defesa do Consumidor, você precisa ser ressarcido de tudo aquilo que você não teve acesso. Mas a fiscalização ela é fundamental porque ela precede esses eventos. Se você tem uma fiscalização efetiva da frota rodante, de uma série de outros elementos, talvez você diminua esse índice de incidentes. O cálculo da planilha para o reajuste leva em consideração diversos fatores, entre eles a perda de passageiros e os outros meios de transporte. A planilha técnica ela tem dois custos principais, os fixos e os variáveis. A metodologia utilizada em boa parte do país é do GEIPOT. GEIPOT é uma instituição que durante anos trabalhou formas de você chegar a esse cálculo. Então o que você considera? Combustível, óleos e lubrificantes, peças, acessórios, gasto com pessoal, gastos administrativos, tributos, quilômetros rodados, idade da frota e passageiros transportados. Eu listei aqui os principais. Isso tudo, através de fórmulas matemáticas, aponta uma série de taxas e indicadores que vão se somando. Na planilha da CETRANSBEL, pelos custos dela, chegou a R$ 3,95. Na da CEMOB, pela apuração dela, R$ 3,60. Então, todas as planilhas, elas se debruçam sobre elementos técnicos. O que nós defendemos no DIEESE? É que, para além dessas questões técnicas que precisam ser verificadas, o poder aquisitivo da população também precisa fazer valer. Um absurdo, né? Porque a gente já tem tanta coisa para fazer e está se preocupando com a passagem de ônibus, até pelo fato que a gente sabe que é algo pra gente, mas a gente que tem que andar para cima e para baixo, que trabalha às vezes, que tem alguma coisa para fazer urgentemente e está pagando uma tarifa, apesar que é pequena, mas é uma tarifa a mais que vai faltar para a gente em algum momento de necessidade. Eu acho que é um absurdo e sem necessidade nesse momento. E a primeira Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa expediu ontem uma recomendação ao prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, para que devolva a revisão de tarifas do transporte público ao Conselho de Transporte do município de Belém. Segundo a promotoria, o processo contém diversas irregularidades. Outra irregularidade encontrada pela promotoria foi o requerimento de revisão da tarifa decorrente da provocação das empresas que não foi devidamente instruído com todos os elementos suficientes para subsidiar a decisão, assim como foi dada a devida publicidade dos atos, o que desacorda com o estabelecido na Lei nº 12.587 de 2012. A promotoria verificou ainda a ausência de transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão, contrariando a lei que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A recomendação determina que sejam feitas auditorias e a imediata suspensão da taxa de gerenciamento de serviço perante o flagrante de inconstitucionalidade. Ainda segundo a promotoria, o acatamento do teor deve ser informado em até 10 dias úteis e o cumprimento deve ocorrer em 30 dias úteis, sob o risco de ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa 2019. Os números registrados este ano mostram queda nos acidentes graves nas rodovias federais paraenses.
Houve reforço de policiamento em trechos e horários críticos nas rodovias federais de maior movimento no estado do Pará. A rodovia BR-316 recebeu a maior parte do reforço, visto que, estatisticamente, é maior a probabilidade de ocorrências de acidentes e crimes. Com as fiscalizações focadas nas principais condutas irregulares causadoras de acidentes, que são ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, mistura de álcool e direção e falta de equipamentos de segurança. As equipes envolvidas na operação fiscalizaram 3.363 veículos e 3.064 pessoas, o que resultou em 1.416 autos de infração. Além disso, foram realizados 1.017 testes de etilômetro e 326 pessoas passaram por palestra de educação para o trânsito, o chamado cinema rodoviário. A Polícia Rodoviária Federal registrou no período da operação 5 acidentes de trânsito sem feridos graves e uma morte no quilômetro 983 da BR-163 no município de Belterra, no Pará. Os números são menores do que no ano passado, quando foram registrados 21 acidentes com 4 feridos graves e uma morte. A nossa produção recebeu inúmeras perguntas sobre direitos. Priscila Pinheiro conversou com o advogado Paulo Barradas para tirar essas dúvidas no nosso quadro de direitos. Nosso quadro de direitos de hoje, nós vamos esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores enviadas à nossa produção. Quem vai esclarecer melhor essas dúvidas é o advogado Paulo Barradas, que está aqui conosco. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação. A primeira pergunta vem do Leonel Ferreira, lá do bairro de São Brás. Ele quer saber se o primeiro emprego, quando a pessoa é demitida, ela pode receber o seguro-desemprego? Sim, Leonel. O seguro-desemprego é um benefício que a lei traz para quem trabalhou por determinado tempo. Então, se o seu primeiro emprego foi o contrato de trabalho, durou um período que a lei considera para pagamento para seguro-desemprego, sim. E as parcelas, quantas parcelas você vai receber, vai depender do período que foi trabalhado. E a Juliana da Silva Castro, lá de Cametá, ela diz que ela recebeu uma intimação, mas ela não pretende comparecer. Isso aí é perigoso, doutor Paulo? Sim, Juliana. É muito importante que você compareça. A intimação, quem lhe intima é o Estado, é o poder público, e o Estado é superior a nós. Se você está recebendo uma intimação, é porque tem alguma apuração que o Estado está fazendo e que é importante a sua presença. Que pode ser como indiciada, porque pode ter cometido algum ato que pode ser entendido como criminoso, mas você pode estar sendo chamado na qualidade de testemunha, na qualidade de vítima, na qualidade até de peritos. Em algumas cidades onde não tem perícia, por exemplo, acerca de estupro, é muito comum as parteiras locais serem intimadas para depor e explicar o que viram, porque são elas que fazem o atendimento e a riqueza de detalhes é muito importante para o deslinde, para a solução dos casos. Então, é importante você obrigada a ir, a lei te obriga. Agora, Lúcia Castro, de Ananindeua, ela quer saber, em caso de separação de um casal, como é que procede, como é que a justiça procede no caso da guarda da criança? Pois é, a criança é o mais importante na separação porque é a parte mais fraca. Então a justiça e a lei vão cuidar com mais carinho das crianças. O importante é que a criança fique com quem tem responsabilidade, tem condições de criá-la. Eu não falo condições financeiras, porque financeiros os dois vão contribuir o tempo todo até a criança virar adulto, né? Até a criança virar um adulto. Mas tenha condições psicológicas, condições morais, condições de exercer uma boa orientação na vida da criança. Então, na separação, normalmente a prioridade é para que as crianças fiquem com aquele pai que tenha condição de dar uma melhor orientação moral. Se ambos tiverem, podem fazer um acordo para ficar com um ou com outro. A guarda alternada, que é um tempo na casa de um tempo na casa de outro, ela é proibida, ela não é legal para a criança, e a criança passa a não saber qual é o lugar dela. Ela acha que ela está o tempo todo de passagem, vive como um nômade. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir na separação são as crianças. Certo, agora uma pergunta lá da Pedreira, a Danilde Oliveira, ela disse que ela trabalhou 10 anos de carteira assinada
e há um ano ela abriu o MEI, o Microempreendedor Individual. Ela gostaria de saber se ela consegue se aposentar ou conseguir o auxílio-doença, pois ela tem artrose há cerca de 23 anos e o médico já deu um laudo atestando que ela não pode mais trabalhar. Será que ela consegue esse auxílio no INSS? Consegue, provavelmente. Vê bem, ela se filiou à Previdência porque trabalhou, continuou filiada à Previdência como empregadora, porque tem a microempresa individual, MEI, e quando ela paga lá os impostos da MEI, que é uma arrecadação simplificada, ela está pagando tudo, inclusive a sua Previdência. Ou seja, ela continua sendo beneficiária da Previdência. Ela só tem que pegar este laudo e se apresentar na Previdência com este laudo, que é para o médico do INSS reiterar esse laudo, quer dizer, confirmar, realmente você é inválida para o trabalho. A partir daí será iniciado o processo de aposentadoria dela por invalidez. Agora uma pergunta para quem tem a conta elevada da concessionária de energia. A Samanta dos Santos, lá da Terra Firme, ela quer saber se vale a pena entrar com uma ação de restituição do ICMS na conta de energia. Vale, Samanta, vale a pena porque é uma cobrança indevida, porque você tem pago, a maior parte dos pagantes da energia elétrica tem pago para além do que lhes é obrigado, do que lhes é atribuído pela lei, e o consumidor ele deve pagar somente aquilo que ele utilizou. O que ele não utilizou não lhe pode ser cobrado e ele não pode ser obrigado a pagar. Então vale a pena sim, é justo. Certo, agora uma pergunta do Mário Rafael dos Anjos, lá do bairro do Curiautinga. Ele diz que ele pagou a autoescola, mas ele não foi fazer as aulas. Ele tem direito à devolução do valor? Se ele não foi fazer as aulas porque ele não quis, mas a autoescola estava lá oferecendo para ele, por força do contrato, e era bom ele dar uma lida no contrato, ele deve ter direito a uma restituição parcial, não integral. Agora, se a autoescola não ofereceu a aula para ele e ele queria ter, aí ele tem direito à restituição integral e mais um valor pelo dano moral. Certo, agora uma pergunta lá do bairro de Nazaré, o Sérgio Cristo, ele diz que ele foi contemplado com o consórcio. E ele diz que as parcelas, elas continuam, ele precisa continuar pagando? Sim, o consórcio, você compra junto com outras pessoas por um determinado prazo. Vamos dizer que eu comprei um consórcio de 80 meses. Eu vou pagar os 80 meses. No meio desses 80 meses, da primeira até a última parcela, eu posso ser contemplado, mas eu vou ter que pagar as 80. O mês que eu fui contemplado não interessa. Agora uma pergunta aqui para a gente encerrar, é lá do Júlio Pamplona, do bairro da Marambaia. Ele diz que ele tem um plano de saúde e ele quer saber se esse plano pode ser cancelado automaticamente por falta de pagamento ou se continua aí gerando juros. Não, quando você faz um contrato que você compra um serviço de saúde, plano de saúde, você tem regras. Se você atrasar um determinado número de meses, esse serviço é suspenso. E aí você tem, mas você continua devendo, porque você continua afiliado ao plano. A qualquer momento pode chegar lá, negociar a dívida, pagar e continuar no plano, inclusive com as mesmas carências. Não volta de novo ao zero das carências. Mas se você deseja romper o contrato, você tem necessariamente que se dirigir à sede lá da empresa e fazer um distrato, que é o inverso do contrato, é a descontratação. Isso é necessário para que não gere débitos em favor da empresa contra o consumidor. Certo, doutor Paulo, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. E a gente espera ter esclarecido algumas dúvidas dos nossos telespectadores aqui no nosso quadro de direitos. Lembramos que você pode também sugerir novos temas pelo WhatsApp através do número 988023444. Eu volto com vocês aí no estúdio. Um levantamento divulgado esta semana pelo Instituto Trata Brasil, formado por empresas que atuam na área de saneamento e proteção de recursos hídricos do país, afirmou que falta de acesso a saneamento básico resulta em baixa renda e gastos com internações. O levantamento apontou os impactos socioeconômicos do acesso à água e esgoto no Brasil. Moradores de locais sem acesso a saneamento básico ganham salários menores do que a população que tem acesso à água, coleta e tratamento de esgotos. Eles também estão mais vulneráveis a doenças comuns e o efeito direto disso é a elevação nas despesas com saúde pública.
O Trata Brasil verificou índices de 4 regiões metropolitanas: Belém, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com o Instituto, elas foram escolhidas aleatoriamente e permitem traçar um panorama do país como um todo. A partir do cruzamento de dados, o estudo traçou as relações entre saneamento básico e os seguintes tópicos: renda. Quem não tem acesso a água e esgoto ganha menos. Saúde pública. Falta de saneamento provoca gastos com internações. Emprego. Obras de infraestrutura geram postos de trabalho. Os números do Brasil referentes a saneamento básico estão parados há cerca de 3 anos. 35 milhões de brasileiros sem acesso à rede de água potável. 95 milhões de brasileiros sem coletas de esgotos. E 46% dos esgotos são tratados. E de acordo com o levantamento do Trata, para cumprir este último objetivo, é necessário um investimento de cerca de 357 bilhões de reais. Você já ouviu falar de anfetaminas? São drogas sintéticas que estimulam a atividade do sistema nervoso central, contribuindo para que o cérebro trabalhe mais rápido. Uma substância que tem sido consumida com frequência por caminhoneiros nas rodovias paraenses, já que ela também inibe o sono. Só nos últimos 3 dias de janeiro deste ano, 118 unidades de anfetaminas foram apreendidas nas rodovias federais paraenses, em 5 flagrantes a caminhoneiros, que utilizavam a substância enquanto dirigiam. Uma atitude que coloca em risco a vida do próprio motorista e de outras pessoas no trânsito. Esses medicamentos, eles são criados com fim de emagrecimento, né? Só que os caminhoneiros, eles se utilizam dessas medicações por conta do efeito colateral, que é tirar o sono. Então, muitos, principalmente os condutores de veículos de carga, eles se submetem a uma jornada excessiva na direção dos veículos para que consigam chegar com a carga no tempo hábil, né? Muitas vezes eles estão levando verduras e alimentos perecíveis. Então, muitas vezes eles estão 19 horas, 24 horas dirigindo sem parar. Isso é um grande perigo no que diz respeito à segurança viária. De acordo com a PRF, a prática comum nas rodovias paraenses resulta em apreensões diárias no estado. A maioria deles não apresentam nenhum sinal, né? Mas a gente consegue detectar que o condutor está sob efeito dessa droga quando a gente fiscaliza o seu tacógrafo. A gente percebe que ele está submetido a horas de direção. E é humanamente possível um condutor passar 24 horas dirigindo se ele não estiver sob o efeito de uma droga. E muitas vezes eles confessam também, né? E é flagrado em poder deles também a cartela contendo medicamento ou então pelo veículo. Então, dessas formas que eu falei, a gente consegue detectar. Isso ocorre porque, além de ser crime, o uso de anfetaminas põe em risco a segurança no trânsito, já que depois do efeito estimulante da droga, a sonolência causada pela falta do sono diminui a atenção e o bom desempenho do motorista, expondo o condutor e os demais usuários das rodovias aos acidentes de trânsito. Muitas vezes causando acidentes graves que vitimam não só ele, mas também outras pessoas que estão trafegando no momento. E agora nós vamos falar sobre um grave problema amazônico. Os conflitos agrários aumentaram no estado do Amapá. Os números são referentes ao ano de 2017 e comparados com os registros do ano passado. Os números são do relatório Conflitos no Campo Brasil, divulgados este mês pela Comissão Pastoral da Terra. O relatório mostrou dados sobre a violência motivada por disputas de terras. No ano passado, ocorreram 47 registros, envolvendo ao todo 1.285 famílias de 13 municípios do estado. A área motivada pelas disputas sangrentas e desiguais equivalem a 237.975 quilômetros quadrados dentro do estado do Amapá, um território do tamanho do Reino Unido. De acordo com o levantamento, 20 famílias tiveram as casas destruídas e 404 foram ameaçadas de despejo. A quantidade de famílias atingidas foi superior ao ocorrido no ano anterior, em 2017, quando 1.156 famílias viviam em áreas contestadas por poceiros e fazendeiros. Nesta época, foram registradas 45 ocorrências de violência.
Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Venda de imóveis financiados em 2018 apresentaram um crescimento de 15%. Paróquia Jesus Ressuscitado, no bairro da Marambaia, em Belém, realiza festividade. As homenagens a São Jorge, em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do mercado de imóveis. De acordo com a Associação das Entidades de Crédito Imobiliário, o volume de imóveis financiados em 2018 apresentou um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Um movimento de recuperação sentido pelo mercado imobiliário paraense no último trimestre de 2018. Ajudar as pessoas a realizar o sonho da casa própria. É esse o pensamento que impulsiona o Alex desde que ele começou a trabalhar no ramo imobiliário, um setor que enfrentou 2 recessões seguidas, em 2016 e 2017, e agora vem se recuperando. Olha, a última venda do último ano agora, nós tivemos uma melhoria, principalmente no último semestre, e mais consideravelmente no último trimestre, que nós tivemos um avanço nas vendas. Se eu for comparar com o ano de 2016 e 2017, houve uma evolução do mercado imobiliário, né? Que nesse período tinha tido uma retração e no final de 2018 já sentimos uma melhora no mercado. E o início do ano também, nós tivemos um início de ano sensacional, espetacular para o que vem ocorrendo. Um cenário que se repetiu em todo o mercado imobiliário durante 2018. Hoje a situação dos imóveis nível regional já começaram a melhorar. Eu acredito que esteja nessa faixa de 12% a 15% também, até porque nós temos muitos imóveis encalhados, né, nas incorporadoras, temos os imóveis particulares, né, a venda e a locação, e a gente vê que já está havendo procura. Os juros baixaram, esse é o efeito já da economia brasileira, né? Quer dizer, a gente sente que ela já está começando a deslanchar. E a oportunidade para quem quer adquirir seu imóvel é esse, enquanto os preços estão estabilizados. De acordo com a Associação das Entidades de Crédito Imobiliário, entre os fatores que contribuíram para a recuperação do mercado está o aumento de 33% nos valores financiados com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, a modalidade de crédito mais procurada pelos consumidores depois do financiamento econômico. Como tivemos uma procura muito grande no final do ano, a Caixa Econômica, o recurso já fica limitado no final de ano, e precisa ser renovado no início do ano novamente, né? E ficamos com recurso um pouquinho menor, um pouquinho retraído, né, nesse período, e aí a Caixa Econômica já está renovando o crédito e os clientes já estão começando a conseguir seu financiamento, seu grande sonho, que é realizar o sonho da casa própria. Com isso, a tendência é que o consumidor volte a apostar na aquisição de imóveis, seja para ter a casa própria ou para investir. Olha, nós trabalhamos com o segmento econômico, que é o principal segmento do mercado paraense, né? Hoje nós estamos com uma demanda retraída aí de mais de 50 mil famílias, né, com necessidade da sua casa própria. Então esse segmento econômico que vai do Minha Casa Minha Vida tem tido uma procura expressamente grande, muito expressiva, bem grande também. E nós iniciamos um ano com crescimento de aproximadamente aí 40% aqui na LX Imóveis. Para esse ano, a expectativa é que o setor imobiliário tenha resultados ainda melhores que em 2018. É o crescimento, essa é a expectativa. Nós não esmorecemos nunca, né? Corretores de imóveis não podem esmorecer, são justamente as pessoas que estão aí para servir a coletividade e levar para as menores negociações. Então nós vamos crescer cada vez mais, se Deus quiser, e Nossa Senhora de Nazaré. Olha, a expectativa ela é grande, há aproximadamente uns 5 anos que a gente não vê uma demanda tão grande de construtoras fazendo lançamentos. Nós já tivemos, só nesse início de ano, estamos ainda em fevereiro, já tivemos 4 lançamentos, coisa que não existia durante um ano inteiro, né? No primeiro bimestre você ter 4 lançamentos é algo sensacional. E já vai ter mais um já na semana que vem. Então, acho que só nesse primeiro trimestre vamos ter aproximadamente uns 6 lançamentos. E no decorrer do ano pode contar aí pelo menos uns 15 lançamentos. Os consultores estão super motivados, estão super felizes com o resultado do final do ano para o início do ano. E esse ano eu acho que é o ano da redenção e a volta do mercado imobiliário paraense.
E agora nós vamos falar de arte e cinema. O Amazônia Doc é o Festival Panamazônico de Cinema 2019 que divulgou a lista dos documentários que estarão nas mostras competitivas Panamazônia e Amazônia Legal. Os curadores analisaram um total de 350 filmes inscritos com realizadores do Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. A comissão foi formada por Ziene Castro, Felipe Pamplona, Marco Antônio Moreira, Carol Abreu e Manuel Leite, que também é produtor executivo do festival. A programação está em fase de finalização de parcerias e, além das mostras competitivas, terá também bate-papos e oficinas, mostras retrospectiva Amazônia Doc e seminário de crítica. A mostra acontece entre os dias 30 de maio e 7 de junho, no Cine Líbero Luchardo, aqui em Belém. A 23ª edição da Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes já tem data marcada. O evento será de 24 de agosto a 1º de setembro deste ano no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Em 2019, o evento homenageará duas personalidades de grande importância nos cenários literários, acadêmico e do ativismo social: o poeta João de Jesus Paz Loureiro e a professora e ativista Zélia Amador. A feira terá 200 estandes e uma programação voltada à valorização da produção literária regional, em que a literatura paraense ganha destaque. Quem for à Feira do Livro encontrará um estande dedicado à Academia Paraense de Letras e outro com obras dos escritores paraenses, produzidas em diversos municípios do estado. Nesta edição, os organizadores estimam receber cerca de 400 mil visitantes e alcançar mais de 30 mil participantes na programação acadêmica e cultural, além de envolver 5 mil escritores, arte-educadores e artistas em geral na programação da feira. O objetivo do evento é formar novos leitores conscientes e ativos na construção de uma sociedade que valoriza a cultura e a identidade, em um exercício contínuo de consolidação da justiça e da paz social. E agora vamos falar de imposto de renda. Falta uma semana para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda e cerca de 200 mil paraenses ainda não fizeram a declaração. A Receita Federal informou que 365.171 declarações foram recebidas no estado até amanhã desta terça-feira. E ainda, segundo a Receita, a expectativa é que 576 mil contribuintes prestem conta até o dia 30 de abril. Além disso, o órgão faz um alerta para quem ainda não declarou. A partir deste ano, o ReceitaNet, o programa de envio da declaração, passou a ser incorporado ao programa do imposto de renda. A Receita informa também que o serviço de recepção de declaração não funciona no período entre 1 e 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Ao longo desta semana, a Paróquia de Jesus Ressuscitado, no bairro da Marambá, em Belém, realiza festividade. Em sua 5ª edição, a festa tem como tema "Eu e minha casa serviremos ao Senhor e a sua amada igreja". Juliana Brito conversou com o pároco sobre a festividade. Pois é, e para falar sobre a festividade da Paróquia Jesus Ressuscitado, eu converso agora com o pároco aqui da igreja, Padre Maurício Henrique. Tudo bem, Padre? Muito obrigada pela sua participação. A grande diferença da Paróquia Jesus Ressuscitado é que vocês não têm um padroeiro, né? Vocês têm um titular, que é o próprio Jesus Ressuscitado. Como é que é essa relação com a comunidade? Muito bem, perfeito. Nós celebramos a festividade do nosso titular na oitava da Páscoa. Como você disse, não é o nosso padroeiro, mas é o titular desta comunidade, o próprio Cristo, Jesus ressuscitado. E a nossa festividade, ela é realizada na oitava da Páscoa. Nós celebramos dignamente o tríduo pascal em nossa comunidade e toda a paróquia é convidada a permanecer nesse louvor, a continuar esse louvor durante toda uma semana, a oitava da Páscoa. A festividade ela começa no domingo da Páscoa e vai até o domingo da Misericórdia. E durante todas as noites, bispos e padres convidados, padres da nossa região episcopal, Santa Cruz, estão aqui conosco celebrando.
Temos também um momento de louvor, de animação, um momento fraterno na área externa da nossa paróquia, onde o louvor se estende, a animação da ressurreição se estende. Agora, esse ano vocês têm como tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor e a Nossa Igreja. É um convite para a Assembleia ir em saída, né? Realmente também trabalhar e comprar a ideia da evangelização e de conseguir mais pessoas para o reino de Deus, não é isso? Perfeito, isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e à sua amada igreja. Foi a proposta desta festividade, está sendo a proposta dessa festividade. Nós tivemos um tempo missionário de 2 a 3 semanas, onde nossos grupos saíram nas ruas do bairro, pelas ruas do bairro, visitando as famílias, levando o Evangelho da vida aos lares, apresentando o projeto de Deus para as famílias, aquilo que está na palavra de Deus. Agora, esse é o 5º ano da festividade. Comparado a outras paróquias, né, uma festividade que está nascendo, que está crescendo. Como é que o senhor avalia, ao longo desses 5 anos, como é que tem sido a aceitação das pessoas e a participação da comunidade na festividade? A resposta tem sido muito positiva. No Tríduo Pascal, observando os fiéis participando, eu dizia comigo mesmo, a família está crescendo. Então, graças a Deus, as famílias aqui do bairro, os fiéis aqui do bairro estão aderindo a essa proposta. Tudo ainda é muito novo para a comunidade, mas é uma comunidade muito acolhedora, uma comunidade muito alegre. É o próprio carisma aqui da paróquia. Nesse 5º ano, já podemos avaliar, ver que tem sido uma resposta positiva. A família de fato está crescendo e a nossa intenção é que a Igreja Católica, a paróquia, seja esse sinal luminoso aqui no bairro, possa ser mãe aqui nesse bairro que cuida, que zela, que vai ao encontro. Eu sempre digo à nossa comunidade, a nossa presença não é uma presença proselitista. Nós queremos ser uma igreja mãe, acolhedora, que vai ao encontro e que ajuda nesse processo de crescimento da fé. Então, por favor, convide o público de casa para vir, para participar dessa festividade tão bonita que está crescendo, mas que está bonita e está engajando toda a comunidade da Marambaia. Muito bem. Esta é uma semana muito especial para nós católicos. É a 8ª da Páscoa. Sabemos que a alegria da ressurreição, ela não fica contida somente no domingo de Páscoa, mas a Igreja convida a durante toda essa semana manifestarmos esse dia de júbilo que é a ressurreição de Cristo. Por isso eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a estar aqui conosco nesta 8ª da Páscoa. De 21 a 28 de abril estaremos aqui sempre às 18 horas, com adoração eucarística, 19 horas a Santa Missa e depois às 20 horas um momento de animação, de louvor, um momento familiar, fraterno na área externa da nossa paróquia, com bandas católicas, ministérios de música da nossa própria arquidiocese, aqui conosco até o domingo, dia 28. Ainda dá tempo de você vir aqui conosco, participar, celebrar e nos ajudar também a viver a fé. A tua presença, a tua participação é muito importante. A paróquia localiza-se aqui no bairro da Marambaia, Médici 1, Travessa Ourém. Seja bem-vindo. Ok, então, padre, muito obrigada pela sua participação e que vocês continuem fazendo uma festividade muito bonita. É isso, Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. O Ministério Público Federal no Pará abriu inscrições, aliás, pré-inscrições para o primeiro processo seletivo de estagiários. Para Belém, há vagas em cadastro reserva para estudantes de biblioteconomia, ciências sociais, direito, engenharia florestal e jornalismo. Em Marabá, as vagas em cadastro reserva são para estudantes de direito. Em Altamira, as vagas também em cadastro reserva são para estudantes de etnodesenvolvimento. E para fazer a pré-inscrição, é preciso preencher e acessar a ficha de inscrição para o estágio. As pré-inscrições serão realizadas até às 3 horas da tarde do dia 29 de abril no link www.mpf.mp.br/PA.
E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em municípios da Amazônia. Continua chovendo em Belém, capital do Pará, nesta quinta-feira. O dia será nublado e com pancadas de chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 25 e 29 graus. Na cidade de Tailândia, nordeste do estado, a quinta-feira terá céu parcialmente nublado com possibilidades de chuva. Os termômetros marcam temperatura mínima de 25 graus e máxima de 29. Em Parauapebas, sudeste paraense, o dia será encoberto a nublado. Há previsão de chuva. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. Em Santana, no Amapá, a quarta-feira será de tempo encoberto. A chuva pode aparecer no período da tarde e da noite. A temperatura vai variar entre 26 e 27 graus. Em Parintins, no Amazonas, a previsão é de tempo nublado a encoberto com chuva. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima chega a 29. E em Carutapera, no Maranhão, o dia será encoberto com muitas nuvens. Pode chover no período da tarde. Os termômetros registram temperatura mínima de 25 graus e máxima de 28. Dia 23 de abril, a igreja celebra São Jorge. No bairro da Marambaia, aqui em Belém, a paróquia dedicada ao santo está em festa. A programação segue até o dia 28, com o tema Com São Jorge, viver a missão sob os cuidados de Maria, mãe da igreja. Fitas, velas, orações, devoção. Foi isso que vimos ontem na paróquia São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém, no dia do padroeiro. Atos que expressam a devoção de pessoas como a Fátima e o Joelson. Vim para cá morar em 68. Minha filha tinha mais velha, já está com 52 anos, estava com 2 anos. E todo esse tempo eu estou. Por último, agora eu consegui uma graça muito grande. Me operei, eu nunca, com 72 anos, nunca tinha ido para um hospital. E saí de lá, da mesa de operação cantando, porque eu era nervosa e a fé foi tão grande que eu não tive medo de nada. Sempre estou aqui, todo dia 23 de abril, vim com fé, moro em Mosqueiro e venho de lá todo ano para saudar São Jorge Guerreiro. Uma relação que chama a atenção do padre Raimundo, pároco da igreja há 2 anos. Quando ele chegou no ano passado, a festividade já estava pronta. Esse ano, participou de cada detalhe da festa e se surpreendeu. Eu nunca havia trabalhado em nenhuma paróquia dedicada a São Jorge. E aqui eu estou descobrindo um jeito novo de as pessoas se relacionarem com seus padroeiros, porque realmente é algo extraordinário. Só vendo para você entender um pouco. A verdade é que os devotos de São Jorge veem nele um exemplo de coragem e determinação a ser seguido. Todo mundo professa, meus filhos vivem tudo aqui dentro da igreja. Eu, enquanto vida tiver, eu sempre estou ajudando a essa igreja. Aqui essa devoção eu devo muito, viu? Porque não é fácil a gente trilhar uma vida. Com 72 anos, nunca ter ido para um hospital e Deus me deu essa coragem através da intercessão dele. Foi esse exemplo de coragem e missão que inspirou o tema da festividade deste ano. Com São Jorge, viver a missão sob os cuidados de Maria, mãe da igreja. Para fazer a festa, celebrar a festa litúrgica do padroeiro, você tem que colocá-lo no centro. Mas ele no centro das suas reflexões, das suas orações, mas no centro no sentido de que ele está ali como um ponto de atração para nos apontando a alguém maior, que é Jesus Cristo. Pois bem, e Jesus Cristo presente entre nós precisa se tornar cada vez mais conhecido, mais visível através das ações dos seus discípulos e discípulas. Então aí vem a questão da missão.
A missão faz parte da identidade da igreja. A igreja não existe senão como presença no mundo para sinalizar a presença de Jesus Cristo. A programação, que começou no domingo de Páscoa, teve ontem o seu ponto alto, com o Dia do Padroeiro. Para celebrar o momento, uma missa presidida por Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belém. Eu quero colocar em relevo com vocês hoje a palavra que nós usamos, São Jorge Guerreiro. Quero colocar em relevo a palavra valentia, a coragem, a ousadia. Com o encerramento da festividade, marcado para o dia 28 de abril, os devotos ainda terão tempo suficiente para comemorar o exemplo de São Jorge. Teremos celebrações todos os dias à noite, às 19 horas, até sábado. E no domingo nós teremos, então, dentro da programação ordinária da paróquia, teremos também uma missa às 18 horas, encerrando a festividade do nosso padroeiro São Jorge. Além dessa programação religiosa, litúrgica e devocional, nós também temos outras atividades artístico-culturais, lazer, essa festa que envolve as pessoas para além dos limites das celebrações religiosas. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. E a festividade encerra no dia 28, às 6 horas da tarde, com missa presidida pelo padre Raimundo Ribeiro Martins, pároco da Igreja de São Jorge. Haverá também um passeio ciclístico, sorteio de prêmios, apuração de votos e apresentações musicais. A paróquia São Jorge está localizada na Avenida Dalva, número 445, no bairro da Marambaia. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.